Setores de cripto são categorias de projeto. Então, quando a gente fala assim, tokens de IA, isso é um setor de cripto. Tokens de DePIN, isso é um setor de cripto. Vamos começar falando o que são narrativas, pessoal, tá? Narrativa é um termo relativamente recente dentro do linguajar popular do mercado cripto, ok? Mas basicamente narrativa significa quando alguma coisa cola, alguma ideia cola. E normalmente essa ideia cola para um projeto específico ou essa ideia cola para vários projetos específicos de uma vez só. Existe muito isso em cripto e especialmente no mundo das altcoins. Agora tá 9985. Conto com vocês então para ficar monitorando o preço do Bitcoin e quem sabe a gente não bate os 100 mil aqui no meio da live, a gente abre um champanhe, toma um whisky, sei lá o que a gente faz aqui. Mas quando a gente fala de narrativas, tá? É muito comum que as pessoas confundam narrativas com setores, ok? Por quê? Setores de cripto são categorias de projeto. Então quando a gente fala assim, tokens de IA, isso é um setor de cripto. Tokens de DePIN, isso é um setor de cripto. Tokens de RWA, é um setor de cripto. Agora, o que realmente ocorre muitas vezes é que a narrativa, ela cola para um setor. E aí a narrativa cobre o setor inteiro e todos os projetos, ou todos é força de expressão, né? Mas a maioria dos projetos de um setor, quando a narrativa está quente para aquele setor, os projetos daquele setor, eles emergem. Então, quando a gente fala de analisar as possíveis narrativas para o ano que vem, as possíveis narrativas para a nossa segunda pernada do ciclo, aí Bitcoin buscar uma nova máxima histórica acima dos 100 mil, normalmente nós vamos juntar a ideia de narrativa com a ideia de setor. A gente vai procurar por setores que podem esquentar, que podem puxar narrativas de forma que os tokens daquele setor, eles se valorizem em bloco, tá? Isso tem acontecido mesmo antes de uma alt season. Nós tivemos alguns setores que performaram muito bem, né, desde que Bitcoin começou a se recuperar do seu fundo no começo de 2023. Narrativas como RWA andaram bem durante esse tempo. Narrativas de DePIN andaram bem nesse tempo. A galera do memecoin, claro, bombou pra caramba, só que memecoin é um caso à parte e eu vou deixar para falar de memecoin de outra forma, tá? A maneira de encarar esses setores e encarar memecoin é bem diferente, e a maneira como se joga o jogo é bem diferente. A gente teve uma boa narrativa e setor que começou a ganhar tração, que foram as plataformas de contrato inteligentes alternativas, como Solana, Aptos e Sui. E agora a gente está vendo coisas como Cardano e Polkadot esquentando, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é a gente mapear os principais setores de cripto, falar um pouquinho, mostrar quais são os principais representantes de cada setor, vamos falar um pouquinho sobre como é que eles foram nesse ciclo, e no final, depois que eu mostrar todos, e eu separei aqui pelo menos uns 15, 20 setores para a gente mapear, eu vou levantar 8 setores, sendo 4 mais conservadores e 4 mais arriscados, com maior assimetria, que eu vejo para o ano que vem. E, na verdade, para o final do nosso ciclo, né? Eu desconsidero aqui Bitcoin. Bitcoin, para mim, é posição, tem que ter no portfólio, né? Bitcoin é Bitcoin, eu tenho minha posição, a gente vai falar sobre coisas além do Bitcoin aqui, tá? Então, começando já falando sobre ele, Bitcoin, para mim, ele é sua própria categoria, ele é o seu próprio setor. Eu não encaixo Bitcoin em nenhum setor de cripto, por quê? Porque Bitcoin é Bitcoin. Claro que o Bitcoin hoje, como ativo, ele está num momento muito doido, porque ao mesmo tempo que a gente tem ETF, BlackRock, institucionais, né? Bitcoin como ouro digital, Estados Unidos, sei lá, fazendo reserva de valor em Bitcoin. Do outro lado a gente tem Runestones, Dog, OPCat, atualizações, né, no Bitcoin. A gente está em dúvida, e isso é um momento para mim muito crítico, tá, para o Bitcoin, onde a gente vai ter que realmente entender melhor se a gente enxerga Bitcoin como ouro digital ou se a gente enxerga Bitcoin como plataforma. Agora a gente está meio que não chove não molha, mas
pela minha sensação de mercado, o que está precificando o Bitcoin é a narrativa de ouro digital. Né? É quando o Trump ganha e a gente fala de reserva, é quando os ETFs emplacam, enquanto que a degeneração no Bitcoin está gerando muito hype para criptonativos, aumentando taxa na rede. Quem que está movimentando, né, massivamente o Bitcoin é a adoção como ouro digital, e em algum momento a gente vai ter que entender o que, que a gente quer, o que, que a gente espera, para onde é que a gente vai evoluir o Bitcoin. Isso é uma coisa que eu pretendo, inclusive, acompanhar de perto nos próximos meses. Bom, depois do Bitcoin temos o Bitcoin Fi. Essa sim é uma narrativa mais recente, que está esquentando bastante, que é, já que nós estamos começando a veicular a possibilidade de Bitcoin como plataforma, ou seja, Bitcoin como alguma coisa que nós construímos algo em cima, existe agora uma família de projetos e uma família de empreendedores e pesquisadores que estão experimentando o quê? Estão experimentando com a reprodução do ecossistema de DeFi da Ethereum no Bitcoin. Então temos tokens, memes e NFT na Ethereum? Legal. Vamos ter tokens, meme e NFT no Bitcoin. Temos staking líquido e restaking na Ethereum? Legal. Agora vamos ter staking, restaking, staking líquido no Bitcoin. Temos empréstimos e pagamentos na Ethereum? Legal, vamos ter empréstimo e pagamento no Bitcoin. Eu estou colocando aqui alguns projetos, pessoal, que não é que vocês tenham que comprar esses projetos ou que só existam esses, né? Eu estou puxando aqui pelo menos 3 projetos para cada narrativa, só para exemplificar, né? Então, esses caras são representantes dessa categoria, mas não quer dizer que você tenha que comprá-los ou que só exista eles, né? Mas a gente pode falar de Babylon, que é um projeto de restaking no Bitcoin. Podemos falar de BitLayer, que é uma segunda camada no Bitcoin, inspirada no Satoshi VM. Podemos falar de Stacks, né, que é hoje, digamos, não é nem uma segunda camada, mas é uma sidechain, né, uma camada paralela do Bitcoin que está mais avançada, fazendo aí uma atualização Nakamoto para tentar ficar mais rápida. Beleza? Bom, vamos falar de um terceiro setor, né? Aqui a gente está falando de setor e depois eu vou puxar quais setores eu acho que podem virar narrativas. Mas um terceiro setor que eu já enxergo como um setor à parte, Blue Chips, ok? Projetos como Ethereum, Solana e BNB, para mim eles não se encaixam mais num setor como plataforma de contrato inteligente, né? Na minha visão, Ethereum, Solana e BNB hoje estão ocupando uma posição que a gente considera como Blue Chip. Eles não dependem mais tanto do vai e vem do mercado, eles têm uma vida própria. Claro que entre eles a performance pode variar muito. Inclusive uma coisa que eu fiz, e eu falei isso em várias lives no decorrer dos últimos meses, mais ou menos do meio de 2024 até agora, né, eu reduzi posições de Ethereum e joguei posições de Ethereum para Solana e para BNB. Né, e desde que eu tomei essa decisão, tanto Solana quanto BNB outperformaram, né, superaram a performance de Ethereum. Qual foi meu racional? Tá? Qual foi meu racional para distribuir, tirar a grana de Ethereum e jogar a grana para Solana, tirar a grana de Ethereum e jogar para BNB? Eu queria diversificar a minha exposição em Blue Chips, ok? Para mim, esses 3 caras estão competindo num setor próprio, que é o setor de projetos consolidados. Eles são menos sensíveis à out-season. Tanto que Solana e BNB buscaram máxima histórica praticamente junto com Bitcoin. Ethereum não conseguiu fazer isso por outros motivos que a gente vai abordar durante a live. Mas esses 3 caras, para mim, eles não navegam no mundo das altcoins. Eles são projetos consolidados que eu coloco numa categoria de Blue Chips, ok? Quarto setor, plataformas veteranas, ok? Quando a gente fala de plataformas veteranas, a gente fala daqueles caras que todo mundo bate, né? A gente bate bastante em Cardano, bate em Polkadot, bate em Cosmos. Por quê? Porque esses caras já tiveram o seu verão, eles já foram novidade e depois eles foram caindo ali numa espécie de limbo, especialmente após o final do último ciclo, quando a gente começou o nosso bear market. Esses caras caíram bastante, entraram numa espécie de limbo e só começaram a acordar agora. Como que a gente encara essas plataformas veteranas, ok? Que agora elas estão subindo. Cosmos está subindo, Polkadot está subindo, Cardano está subindo.
Essas plataformas começarem a subir, para mim, tem a ver com a entrada de uma out-season, ok? São projetos que têm um histórico de boa performance em out-season e o mercado tende a resgatar essa memória. São projetos que, mesmo que você, puta, esse projeto me deu um monte de tristeza, né? Segurei Cardano de 21 até agora, só agora que o negócio começou a mexer. Paguei um puta custo de oportunidade de segurar Cardano no prejuízo por 3 anos, né? Podia ter vendido Cardano e recomprado Cardano agora, em vez de segurar Cardano esse tempo todo. Independente dessa sensação que a gente fica, né? A gente fica meio magoado com o projeto quando ele não entrega. A questão desses caras é a seguinte: eles vão ser mais ou menos capazes de surfar bem a out-season dependendo do que eles fazem entre ciclos. Então esses projetos, eles dependem muito, como eles são veteranos e eles querem voltar a cada ciclo, eles dependem muito de upgrades e atualizações, né? Então, esses caras aqui, principalmente agora Cardano e Polkadot, eles estão se movimentando com atualizações, né? A galera fez mó hype com Charles Hoskinson na SEC, gente. Isso pra mim, eu não acho que é isso que vai acontecer, tá? Mas começou um monte de papo maluco, envolvimento do Charles Hoskinson com o governo Trump, né? Temos atualizações importantes vindo para Cardano, temos atualizações importantes no Polkadot, tem a ponte de Cardano com Bitcoin, está sendo construída. O pessoal exagera um pouco, falando que Cardano vai ser segunda camada de Bitcoin. Mesmo eles falaram isso. Eu não considero, eu acho que é exagerado. Mas é uma novidade importante. E outra coisa também, eles estão, pelo menos aqui no caso, Cardano e Polkadot, estão começando a paquerar. Eu não sei se vocês viram isso, né? Polkadot soltou um tweet assim, meio beijinho no ombro, né? Tipo, Cardano e Polkadot... sempre te amei, né? Nunca falei mal, né? Estamos juntinhos aqui. E vamos ver aí, cara, o que é que Cardano e Polkadot vão aprontar juntos. Se vai ter uma atualização do kit do Substrate da Polkadot para poder programar mais fácil em Cardano, ou se vai dar para subir um nó de Cardano como uma parachain da Polkadot. A gente não sabe direito do que eles vão fazer. Mas é sempre bom ficar de olho nesses caras para ver o que eles estão planejando entre ciclos e quais são as atualizações. No caso, hard fork da Cardano, que dá para chegar com atualização importante, parceria de Polkadot com Cardano, que está esquentando, Polkadot Jam, Polka VM, são coisas que estão começando a movimentar esse ecossistema. E Cosmos, sinceramente, está subindo porque o mercado está hypado, porque não tem ainda um motivo claro para Cosmos, né? Cosmos jogou para frente, a atualização do Atom 2.0 não foi para frente, mas a gente já continua acompanhando. Nem sempre tudo sobe por um motivo real. Às vezes a coisa sobe porque ela sobe, galera. E também você tem que ter o seguinte, né? Você tá aqui, pô, Cardano subiu não sei quantos %. Claro, tem muito espaço para esses projetos subirem. Por quê? Porque eles foram castigados por 3 anos seguidos, cara. É claro que se um projeto fica 3 anos seguidos apanhando, só caindo, só dormindo durante 3 anos, ele entra num estado de subprecificação. E ele pode, literalmente, corrigir para cima, né? Para compensar a falta de interesse, compensar a falta de pressão compradora que teve durante um intervalo gigantesco de tempo, por 2, 3 anos seguidos, né? Então não me estranha esses caras subindo, né? Eu acho que é legal acompanhar como é que eles estão evoluindo para ver se isso aqui, ao invés de ser só um hype de pré-out-season, se esses caras realmente engatam. E eu quero muito entender o que Polkadot e Cardano estão costurando juntas aí. Quero muito, muito entender isso, tá? Várias perguntinhas boas, tô marcando aqui, tá? Bem legal, vamos continuar.